Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Muito obrigada por esta oportunidade e pelo convite para estar aqui convosco. Para mim, o capital em Portugal neste momento é executar. Executar em todos os sentidos. No nosso Ministério, por exemplo, temos fundos muito importantes para executar, do PRR, do Programa Operacional, na área da energia, na área da água, na área da conservação da natureza, da descarbonização dos transportes, descarbonização da indústria e, portanto, com calendários muito apertados para pôr em prática projetos muito complexos e que, se não cumprirmos o calendário, arriscamos a perder o financiamento. Portanto, aí executar os projetos, os fundos, mas também executar os nossos planos. Nós sabemos para onde queremos ir. Ainda hoje foi aprovado o Plano Nacional para a Energia e Clima no Parlamento Europeu. No Parlamento Nacional, isto muitos anos Parlamento Europeu, na Assembleia, com só um dos partidos, o PCP, votou contra, e isso agrada muito. Não o PCP ter votado contra, preferia que não tivesse, mas que houve um apoio muito alargado a este plano. Praticamente todos os partidos votaram a favor e houve a abstenção do Chega e da IEL. Portanto, um apoio a estas políticas para a energia, para o ambiente, para o clima, até 2030. E muito ali para executar. E vamos ter a oportunidade, ao longo da nossa conversa, eventualmente, de falar sobre alguns desses aspectos. Certamente que sim. Um deles será, efetivamente, a energia. Mas antes, porém, e porque esteve na atualidade, eu gostava de lhe perguntar o seguinte. A Agência Portuguesa do Ambiente apontou a necessidade de realizar uma avaliação de impacto ambiental às obras para aumento da capacidade do aeroporto Humberto Delgado. Já disse que isso será célere e que irá ser constituída uma equipa para o fazer. Pergunto-lhe quando é que começam a trabalhar e quando é que supostamente vai estar concluído. Eu gostava de dizer que as obras que estão a decorrer neste momento não são necessário o estudo de impacto ambiental. Já houve uma decisão ainda no anterior governo que, portanto, que não é preciso a licença ambiental para essas obras. Estamos agora a falar, para não haver confusão, nas novas obras que ainda não começaram, de expansão do aeroporto. Essas foi perguntado à Agência Portuguesa do Ambiente pela ANA, e a resposta da agência é que são necessário fazer um estudo, como é normal, fazer um estudo de impacto ambiental. Assim que for submetido o projeto, o período máximo para a resposta da APA são 150 dias. Portanto, é menos, não atrasa o processo, porque geralmente é menos do que todos os procedimentos necessários para a execução e para o começo das obras. Portanto, em paralelo, será feito esse estudo do impacto ambiental pela Agência do Ambiente, e que poderá agregar outras entidades, coordenado pela APA, o ICNF, se tiver as questões da biodiversidade, ou a própria CCDR, neste caso Lisboa e Val do Tejo. Serão 6 meses, talvez? Sim, 150 dias é o máximo, e a APA já nos disse que é perfeitamente fazível e viável cumprir os prazos que estão estipulados. Portanto, 150 dias, um bocadinho menos que os 6 meses. Muito bem. De acordo com a ERSE, os preços da eletricidade no mercado regulado vão aumentar 2,1% em janeiro. Mas, por via da descida do IVA e das tarifas de acesso às redes, as faturas da luz vão descer no início do ano, no mercado regulado e no mercado livre. Portanto, haverá este ajustamento, digamos assim. Acha que com os valores previstos para o próximo ano, estamos perante um valor justo que já se adequa mais ao orçamento das famílias do que até agora? Sim, fiquei contente com
o que foi apresentado pela ERSE, portanto, isso é sempre apresentado pela ERSE em outubro, depois vai ao Conselho Tarifário e é 15 de dezembro que é a decisão final, e, portanto, isto vai corresponder a uma baixa do que as famílias e as empresas terão que pagar pela eletricidade, e, portanto, isso é bom. E eu espero que, se não tivermos sobressaltos a nível internacional, esta tendência vai ser assim nos próximos anos, porque de decréscimo, porque nós temos ainda do passado, de há vários anos, tarifas garantidas que vão acabar, e principalmente 28, 29, 30, nós vamos deixar de ter tarifas garantidas, porque elas estavam por um determinado período, depende, às da biomassa, às das eólicas, do solar, vão todas diminuindo e acabando sucessivamente, e, portanto, muito em breve não teremos mais tarifas garantidas, o que se vai traduzir num valor muito mais baixo da fatura da eletricidade. E, por outro lado, as energias renováveis são muito competitivas, são muito mais baratas do que as baseadas em combustíveis fósseis, só que muitas vezes isso não estava a ser traduzido no que os consumidores pagavam, porque tínhamos ainda muito de tarifa garantida, que foi, na altura, uma decisão política para ajudar tecnologias que ainda não estavam maduras. Neste momento as tecnologias estão maduras, não precisam desses ajudas, neste momento não há ajudas à produção de eletricidade por energias renováveis, isso é perfeitamente competitivo, e, portanto, ainda estamos a pagar algo do passado, mas que está sucessivamente a diminuir, e muito em breve não teremos mais esse encargo nas tarifas de eletricidade. Muito em breve é a questão de... Em 28 já se fará sentir muito isso. Peço desculpa, eu ia perguntar se não corremos o risco de voltar a ter tarifas garantidas com outras tecnologias que agora são emergentes, como, por exemplo, será o eólico offshore, o hidrogênio. Acabamos com as da biomassa e do eólico, mas substituímos por outras. Nós temos neste governo, como política geral, não ter tarifas garantidas, a não ser que haja um serviço muito importante que é prestada à sociedade por outro motivo. Vou-lhe dar um exemplo. Nós, neste momento, estamos a desenhar um concurso para centrais de biomassa, e aí podemos ajudar os produtores pelo serviço feito na limpeza da floresta. Portanto, não pela produção da eletricidade, mas porque, além da produção da eletricidade, há aqui um serviço extra de ajudar a limpar a floresta e, portanto, a evitar os incêndios florestais. É esse o sentido de que se possa haver um pagamento extra a um produtor. Mas essa situação em concreto vai acarretar esse pagamento extra? Estamos a desenhá-lo nesse sentido, porque ter uma central de biomassa que consome resíduos florestais, ela não é competitiva, porque há toda uma logística de limpeza da floresta e de transporte dos resíduos florestais, e para isso, para ser competitiva, precisa que seja, de certo modo, auxiliado pelo Orçamento de Estado na parte da limpeza da floresta. Outro exemplo poderá ser, ainda não está decidido, mas estou-lhe a dar como exemplo, a produção de eletricidade resultante de um projeto, de um sistema inovador de conversão de resíduos. Portanto, além da produção de eletricidade, o principal benefício daquela instalação é ajudar-nos a resolver o problema dos resíduos, e, portanto, poderá haver aqui uma ajuda, porque não estão só a produzir eletricidade, estão também a resolver um problema extra que nós teríamos que financiar se houvesse outro sistema que não fosse a produção de eletricidade. Portanto, e essas duas situações poderão depois reverter na fatura do consumidor?
Nesse caso, sim, mas são soluções sempre muito pontuais e que, portanto, dividido por uma tarifa de muitas pessoas, não se vai fazer sentir. Agora, para a produção de eletricidade, como houve no passado, de eólico, de solar, isso não vamos ter tarifas garantidas. Em relação ao eólico offshore, que é uma tecnologia ainda relativamente nova, o que nós estamos para que não haja repercussão na tarifa, estamos a fazer contactos na procura de países que querem investir nesta tecnologia para a perceber melhor, para depois poderem reproduzir noutros, ou mesmo nos seus países, e como nós temos um grande potencial e uma facilidade e uma costa na costa atlântica que muito propícia a desenvolver esta tecnologia, que irão investir. Temos estado a contactar, no caso do Luxemburgo não, porque não têm a mar, não vão desenvolver, mas estão interessados em financiar esta tecnologia noutros países. Estamos também em contacto com Dinamarca, com outro, portanto, seria a forma de ultrapassar a questão. E com a Comissão Europeia, e será a Comissão Europeia a coordenar, através de um concurso, para ver os países que estão interessados em investir neste projeto, de modo a não onerar nem os contribuintes nem os consumidores. Relativamente à questão da taxa do carbono, a situação é um pouco diferente e gostava que nos explicasse, porque inicialmente havia a ideia de que a taxa do carbono para 2025 não ia mexer, mas ontem o Governo veio dizer que vai baixar a taxa de carbono nos combustíveis em 2025 para cumprir a lei, e sobe o imposto petrolífero na mesma proporção, sem afetar o preço. Quer-nos explicar porque é que esta decisão? Foi uma decisão essencialmente de finanças, é uma responsabilidade do Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças ontem, na Assembleia da República, explicou, e não tenho assim mais nada a acrescentar. Tínhamos ficado com a ideia da parte do Ministério do Ambiente que isso não ia ser assim, não é? Não, no que nós dissemos é que não ia haver um aumento, não é? Porque houve um descongelar da taxa de carbono durante 24, aumentou, e o que foi dito pelo Governo, pelo próprio Sr. Ministro, por mim, penso também pelo Sr. Primeiro-Ministro, é que não íamos aumentar a taxa de carbono, e isso verifica-se. Não há necessidade de aumentar a taxa de carbono para o ano. Relativamente à tarifa social da eletricidade e ao seu financiamento, de que forma é que ainda não percebemos bem, de que forma é que o Estado vai entrar neste financiamento? Para 25, para 25 não vai entrar. Aliás, saiu hoje pela ERSE, vai sair no fim no fim do dia, a repartição da tarifa social para 25, e ela vai ser 1/3 dos produtores, 2/3 dos produtores, 1/3 dos comercializadores. E também o valor estimado para 25 é interessante que o valor estimado é um pouco mais baixo do que de 24, da tarifa do que vai ser necessário para a tarifa social. Também já tinha saído aqui há pouco tempo os dados da DGEG, da Direção-Geral de Energia e Geologia. Os indicadores são os mesmos e, portanto, a análise que nós fazemos é que há, felizmente, menos pessoas a necessitar da tarifa social. Precisamos ainda de fazer uma análise mais fina do São quantas famílias? São cerca de 800... Eram 800 mil, não é? 800 mil, e agora vão... O último número que vimos eram cerca de 700 mil. Isso... Não baixava 100 mil, mas baixava... Mas isso não faria o Governo a ponderar novamente os critérios, ou nem por isso? É isso que vamos ver, exatamente as razões. Não? Os critérios foram iguais. E isso precisa de alguma ponderação. Portanto, são 124 milhões que a ERSE prevê para o próximo ano, e a repartição é a mesma que foi definida pelo anterior Governo, num decreto-lei de novembro de 23. O que nós, e tenho dito isso, e que nós gostaríamos de garantir é que ter a possibilidade de o orçamento de Estado ou fundamental, portanto, financiamento público,
contribuir para a tarifa social e ter a certeza que quando se contribui para a tarifa social com dinheiro público, ele vai ter influência positiva nos consumidores. Então porquê que não o fazem em 2025? Porque ainda não temos um sistema que garanta que ele não é absorvido pelos produtores e os comercializadores, que vai mesmo para os consumidores. E, portanto, estamos Depende do diálogo com outra parte? Não, depende da forma de desenhar o sistema. De blindar, no de fundo, blindar, de blindar, exatamente. porque depois há sempre forma dos custos serem repassados. Repassados, exato. E, portanto, de blindar para que não Poderá aconteça... ser em 26 ou em 2026? Era bom ser em 26, vamos tentar. Ainda assim são boas notícias o facto de existirem menos famílias a precisar. Sim, são. Vamos agora, com uma análise mais fina, perceber exatamente, mas são boas notícias. Sr. Ministro, em termos gerais, há sinais de uma nova crise energética em função daquilo que são recentemente os valores nos mercados grossistas, que nomeadamente na Alemanha, ou nem por isso, só podemos estar tranquilos? É sempre difícil dizer, não é? Porque de um momento para o outro pode acontecer alguma coisa, mas para já podemos estar tranquilos. Nós dependemos cada vez menos da importação de combustíveis fósseis, pelo menos para a produção de eletricidade. Temos uma grande percentagem, mais de 80% da nossa energia de fontes renováveis. A nossa dependência é muito no setor dos transportes, não é? Nos combustíveis líquidos, mas para já não tem havido esses problemas. A situação está estável e vamos ver se mantém assim. Não temos uma muito pequena dependência, já tínhamos, felizmente, da importação do gás e de combustíveis da Rússia, e nem tudo é mau estarmos longe e mais periféricos, faz-nos ser mais independentes do ponto de vista energético e tínhamos uma pequena dependência de gás da Rússia, e neste momento o gás que temos é essencialmente da Nigéria e dos Estados Unidos. Mas acaba por haver aqui pequenos picos, quando precisamente agora há muito pouco tempo a Alemanha chegou aos 1.000 euros por megawatt-hora nos mercados grossistas. Em Portugal, obviamente a Península Ibérica teve preços bastante mais baixos, mas ainda assim foram preços em máximos de 2 anos, e as centrais a gás natural tiveram que ser ligadas. Portanto, isto vão continuar a ser só estes pequenos picos? Eu espero que sejam só estes pequenos picos. Nós, além da vantagem de termos muitas energias renováveis, temos que ter mais armazenagem, não é? Mas o facto de estarmos interligados no mercado ibérico também para nós é muito importante. Era também muito importante termos ligados à França, mas tem sido uma luta de há 20 anos, não é? Que vamos continuar cada vez mais. Porque isso ainda nos dava uma maior resiliência, tanto a nós como ao resto da Europa, mas o facto de estarmos ligados a nível da Península Ibérica é bom, do ponto de vista da segurança do abastecimento. Temos uma relação excelente nesta área, como em todas as áreas, mas nesta área é um trabalho muito perto com a minha homóloga espanhola, com a anterior e com a atual, que era a Secretária de Estado da Energia. Vamos fazer em conjunto, ou em paralelo, melhor dizendo, o desenvolvimento do sistema de armazenagem para ainda dar mais resiliência ao nosso sistema elétrico. Um bocadinho a nossa também resposta ainda é mais necessário, porque não temos as interligações com a França, temos que ser mais autossuficientes, e então precisamos aqui de armazenagem, precisamos ter um sistema robusto.
para fazer face a possíveis crises. Relativamente às empresas, há também queixas sobre o preço da energia. A Siderurgia Nacional já fechou portas por alguns dias e as grandes indústrias eletrointensivas queixam-se realmente dos preços elevados da energia e a falta de competitividade, nomeadamente em relação à Espanha. O que é que o Governo pensa fazer sobre isso? Aqui temos dois caminhos que estamos a trilhar os dois. Um é o regulamento das indústrias eletrointensivas. Fizemos um novo decreto-lei em que vamos abranger muito mais empresas do que o decreto-lei anterior nesse regulamento fazemos uma diminuição do valor dos custos de interesse geral na fatura da eletricidade, do CIEG. Portanto, um desconto bastante significativo, que pode ser 85% se tiverem mais incorporação de energias renováveis, ou então 75%. Mas, além disso, há uma outra questão que a indústria eletrointensiva tem reclamado e que nós estamos a trabalhar, que é no mercado de emissões, no CEL, relacionado com os equipamentos fixos industriais. Há uma ajuda de Estado que foi fixada ainda já há uns anos pelo anterior governo e que, por exemplo, para este ano é 25 milhões de euros. É uma ajuda de Estado que foi negociada com a Comissão Europeia. 25 milhões de euros foi 24, é isso? Sim. Portanto, para 25 vai aumentar. O que nós estamos a fazer agora, porque, por exemplo, em Espanha o valor é 600. A Espanha é tipo 5 vezes maior do que nós, portanto, nós deveríamos ter cerca de 120 milhões de euros. Nós vamos agora começar a negociar com a Comissão Europeia para aumentar este valor, para ficar ao nível de outros países, e a Espanha está mais ou menos ao nível da Alemanha nestas ajudas de Estado relacionadas com o mercado de emissões da indústria. Isso é possível alcançar já no próximo ano? A DG Concorrência geralmente demora algum tempo a responder. Estes últimos meses foram complicados do ponto de vista da Comissão Europeia, porque houve também uma transição. Começámos com um novo colégio no dia 1 de dezembro. É uma boa altura porque entraram novos comissários, é sempre muita vontade de despachar tudo e de trabalhar, e portanto agora é a altura certa para começar e submeter este pedido à Comissão Europeia. O pedido vai ser feito agora? Sim, agora estou em coordenação com o Sr. Ministro da Economia, exatamente para fazermos este pedido à Comissão Europeia para aumentarmos esta ajuda de Estado. Portanto, são duas coisas. Uma é a fatura mensal, a outra é uma ajuda no mercado de emissões. Mas disse que as empresas, que o estatuto do cliente eletrointensivo vai abranger mais empresas? Sim. São centenas. Que empresas são estas que podem agora vir a beneficiar deste estatuto e que não beneficiam? Baixámos o limite, portanto empresas mais pequenas já podem ser abrangidas, mas são essencialmente, aquilo tem critérios bem definidos, há uma portaria que define bem os critérios, mas isto vai abranger essencialmente vidro, cerâmica, têxtil, metalomecânica, portanto as empresas que deixam de ser só os grandes, os gigantes, e passam também as PMEs, cerâmicas. Isso para 26 também, ou para 25, aliás? Sim, eu espero que sim. Esse é que também precisamos da resposta da DG Concorrência, mas está mais adiantado. Eu penso que para 26 será possível pôr em marcha este.
A Sra. Ministra acaba de anunciar a existência de uma agência para o clima, não é? Que vai gerir, enfim, 7 fundos e várias pessoas, mas relativamente à DGEG, nota-se que, enfim, ainda há faltas para preencher, tem também metas ambiciosas no que diz respeito ao PNEC. Esse trabalho vai ser feito em simultâneo ou não? Sim, em simultâneo. Nós entraram agora novos funcionários para a DGEG e também para a APA, por volta de 100 para a DGEG, 100 para a APA. Esse é um reforço. Mas já entraram, já estão admitidas as 97? Por exemplo, os da APA entraram no princípio de novembro. Eu estive na sessão de recepção aos novos funcionários da APA. Na DGEG, não sei se o processo já está todo completo, mas penso que está muito perto do fim. Além disso, no que respeita à DGEG e também à APA, um trabalho que nós estamos a fazer e que parte já foi a Conselho de Ministros no princípio de outubro, é um processo de simplificação dos procedimentos de licenciamentos para as energias renováveis, simplificação do licenciamento para as comunidades de energia, o autoconsumo, a partilha de energia, as pequenas centrais fotovoltaicas serem muito mais simples de terem licenciamento. Portanto, além de dar mais capacitar as instituições, também estamos a rever a legislação de forma a ter um processo mais simples e que possa ser mais célere e absorver menos os funcionários na burocracia e concentrarem-se no que é essencial. Mas foi criada uma estrutura de missão. Sim, a estrutura da missão para ajudar a EMER. Licenciamento. Para ajudar no licenciamento, mas que está a trabalhar muito perto e em conjunto com a DGEG, e isso é também, de certo modo, um reforço da DGEG. Mas está a ter resultados já? Parte do trabalho que apresentámos em outubro no Conselho de Ministros foi desenvolvido pela EMER com o apoio da Direção-Geral de Energia. Já pode apresentar? Sim. E agora estão a fazer, vai demorar um pouco mais, portanto, as zonas de aceleração para as energias renováveis, não é? Um mapeamento do país, que também vai simplificar o procedimento dos projetos de energias renováveis, porque aquelas zonas vão ter um estudo de impacto ambiental da zona e depois é muito mais simples aos projetos individuais que se vão localizar em cada zona. Portanto, estão a preparar trabalho para depois poder, enfim, ter resultados agilizar os licenciamentos. Isso também, tanto a existência da EMER, como o funcionamento da EMER, como os resultados, nomeadamente esse resultado das zonas de aceleração das energias renováveis, são tudo marcos e metas e formas do PRR, também... o balcão único, onde entram todos os pedidos e depois daí vai aos vários serviços públicos que precisa de autorização. Agora cada promotor tem que ir a vários serviços. Isso são metas do programa de recuperação e resiliência do PRR e, portanto, com calendários também apertados, e a EMER está, com o apoio da DGEG, a fazer isso. Sra. Ministra, a questão é que, de facto, existia a ideia, e penso que quem tem passado pelo comando da DGEG gostaria de ver a Direção-Geral transformada num instituto público para ter mais flexibilidade na gestão, ter autonomia financeira, que não tem, que depende do Ministério das Finanças, e tanto a APA como esta agência agora que nasce, no fundo, têm esses instrumentos. E porquê é que a DGEG não pode dar este passo de independência, por assim dizer? Pois. E há alguma diferença, por exemplo, entre a APA e o ICNF em termos de tipo de instituto público que são, e entre a APA e esta nova agência. Esta nova agência é, de certo modo, semelhante ao ICNF. A APA é um nível, dentro dos institutos públicos, um nível um pouco mais abaixo, o que é
O que nós também gostaríamos de rever, mas vai depender de uma decisão. O que é que falta para rever? Ou porque é que não acontece? Sim, tem que ser discutido, tem que ser aprovado pelo Governo, e é algo que da responsabilidade também do Sr. Ministro da Presidência e de todo o Governo, que iremos discutir estas questões relacionadas com os estatutos dos dirigentes públicos, porque na verdade há uma grande responsabilidade em muitos setores, mas no nosso setor os nossos dirigentes e os nossos funcionários têm responsabilidades enormes de decisões de projetos de grande valor, não é? Grandes projetos de investimento, e essas decisões, muitas pessoas no público em geral pensam que essa decisão é do Governo, mas não, essa decisão é uma decisão administrativa, uma decisão, um licenciamento ambiental de um grande investimento, depende do tipo de projeto, mas ou é a CCDR com a APA e com o ICNF, ou é a APA que lidera com a parecer do ICNF e da CCDR. E podem decidir sobre projetos de muitos milhões e a responsabilidade é deles, e com uma complexidade técnica enorme, e portanto nós precisamos de atrair para estes cargos também as pessoas muito qualificadas e de as reter. Temos, felizmente... Ou seja, não se pode facilitar muito o licenciamento, ou isso? Ou não se pode pôr o licenciamento de grandes projetos nas mãos erradas? É isso que... Não, estou a dizer que este trabalho tão exigente, muitas vezes de uma complexidade técnica tão grande e tão grande responsabilidade, precisa de uma instituição com alguma autonomia, em que os seus funcionários e os seus dirigentes tenham uma remuneração compatível, e tudo isso tem que ser pensado, e nós iremos discutir isso a nível do Governo. Em relação à Agência para o Clima, já tem ideia de nomes para a direção, pessoas que gostaria? Tenho os perfis, e o que ficou decidido são 4 dirigentes, um presidente, um vice-presidente e 2 vogais. Um dos vogais é a escolha do Sr. Ministro das Finanças. Os outros 3 são da minha responsabilidade, em coordenação com o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Ministro da Economia. Para além dos perfis, já identificou as pessoas? Não, as pessoas não, mas sei os perfis. Serão portugueses só ou não? Sim, em princípio sim, porque tem muito a ver com a realidade do país, tem que ter um conhecimento profundo do país, depois tem que ter um conhecimento profundo de gestão de fundos, e depois, pelo menos, uma das pessoas tem que ser da área das políticas do clima, das negociações do clima a nível internacional. Portanto, ali tem uma responsabilidade da negociação internacional do clima a nível das Nações Unidas. Eu acho que é uma área tão fascinante que, felizmente, temos muitas pessoas que gostam desta área. Tem que ser alguém que saiba gerir muito dinheiro, porque é uma agência que nasce com vários milhares de milhões. E é uma agência que vai gerir projetos pequenos. O fundo total pode ser grande, mas os projetos são pequenos. Nós queremos ter, por exemplo, projetos contra a pobreza energética. Portanto, isso são pequenas casas, pequenos apartamentos, ou as pessoas que querem trocar ou ter uma bicicleta. Portanto, quando abrimos um concurso, podem-nos aparecer dezenas de milhares de propostas, e, portanto, é alguém. Nós agora, no fim deste ano, começámos a fazer também a avaliação, metade da avaliação, dedicando a inteligência artificial, e isso acelerou os processos, mas tudo isto necessita de pessoas muito capacitadas, com muita experiência, e que as pessoas que lá estão têm, mas não temos um número suficiente de pessoas para gerir tudo. As críticas de opacidade e, no fundo, falta de transparência que recaíam sobre o Fundo Ambiental não podem agora transitar para esta super agência com 7 fundos diferentes? A ideia, aliás, o número de fundos é o mesmo, à parte de um novo que será criado pela Comissão Europeia, que é o Fundo Social do Clima, que começa em 26, e do Fundo Azul.
Os outros já estavam nesta agência. O Fundo Azul, que estava na Secretaria-Geral da Economia, e que a Economia nos pediu, não queriam criar uma agência para esse fundo, vai ser gerida por nós, muito em coordenação com a economia e com o setor do mar. Mas esta nova agência vai começar com todo uma filosofia de transparência, de previsibilidade dos concursos, muito mais baseada em concursos do que foi até aqui. Muito porque o número de pessoas dedicada ali era muito pouco e, portanto, dedicavam-se muito ao essencial, que era responder às propostas, quer dizer, avaliar as propostas, dar uma resposta a quem submetia e que depois fazia pressão para saber o que é que se passava com a sua proposta. E a maior parte do tempo e do esforço era muito canalizado para essa avaliação das propostas e por vezes toda a parte mais da transparência e da previsibilidade dos concursos, da divulgação dos concursos, para toda a gente saber que os concursos estavam abertos, não era dada tanta ênfase. Portanto, agora é uma das orientações, é que temos que ter muito mais transparência, previsibilidade, ter auditorias, porque também não havia muito tempo para depois fazer a análise dos relatórios dos resultados, não é? Mas isso agora, com a agência, vai ser diferente e é um dos objetivos da agência é esse. Sr. Ministro, os concursos do eólico offshore e do lítio em 6 novas zonas do país vão finalmente sair da gaveta no próximo ano? É assim, a questão do lítio é uma questão que vem do passado, já decisões do anterior governo, é algo que está delegado na Direção-Geral de Ensino, da Direção-Geral de Energia e Geologia, e neste momento há todo um procedimento até administrativo em relação às questões do lítio que estão a decorrer na Direção-Geral. O eólico offshore, o nosso calendário é a ter o plano de identificação das áreas, chamado PAER, aprovado o mais rapidamente possível. Aliás, em Conselho de Ministros. Ele já passou em Conselho de Secretários de Estado. Nós estamos com esperança que na próxima reunião do Conselho de Ministros seja aprovado, e isso é o primeiro passo para a eólica offshore. Podemos abrir o concurso para os interessados em cada uma das zonas. E depois o concurso para a produção de eletricidade ser uma segunda fase, e aí através de um concurso feito pela Comissão Europeia, exatamente para atrair investimento de outros países europeus. E relativamente ao lítio? Relativamente ao lítio, como eu disse, é um assunto que está delegado na Direção-Geral de Energia e Geologia. Há um plano que já vinha do passado, há o plano das matérias críticas, com um calendário que está a ser visto pela Direção-Geral, está delegado no Sr. Diretor-Geral. Mas numa pergunta muito direta, precisamente porque já é um processo que vem de trás, as 6 áreas já estão definidas, já estão identificadas, já tem uma pré-aprovação. Pergunto-lhe muito diretamente se este concurso do lítio para 6 novas áreas está, no fundo, a ser um bocadinho mantido em banho-maria por causa da contestação a boticas, da expropriação de terrenos, de toda uma contestação muito social que há às minas de lítio. Estas 6 áreas é completamente diferente do caso de Boticas, porque no caso de Boticas já estamos numa fase mais avançada, mesmo de extração e do começo da mina. Mas na percepção pública acaba por estar tudo muito ligado. Mas é preciso fazer essa pedagogia. Nas 6 áreas, o que o plano da Direção-Geral é fazer um mapeamento do potencial e das matérias-primas existentes. Não só de lítio, mas também de cobre, de feldespato, de ouro. Portanto, isto resulta também muito da diretiva das matérias críticas, da diretiva europeia das matérias críticas,
de matérias-primas críticas que são essenciais para a transição energética e que os países devem identificar aquelas que o seu potencial em determinadas áreas. Mas no lítio já está identificado. A questão é precisamente porque é que o concurso não avança. Não está identificado a quantidade ao pormenor. Portanto, a fase que iriam fazer ou que vão fazer é exatamente avaliar o potencial, porque não basta dizer que existe naquela área, é preciso ver se é viável, porque pode existir uma quantidade tal que não seja viável economicamente, que não compense, e portanto é isso que fazendo alguns furos, fazendo voos no fundo é como quase um projeto de investigação científica em que identificam o potencial em cada uma das áreas. Mas não há uma intenção do governo em acelerar o processo? Nem acelerar nem atrasar. Isto é algo áreas, que está... a intenção, nota-se que há uma intenção de avançar, né, nas renováveis e de dar um novo impulso. No lítio, parece-me que não, é deixar o processo correr. Mas neste momento o processo está... há um plano, o processo está na direção-geral e ele irá decorrer o seu... Mas o concurso não seria precisamente para pôr as empresas no terreno a fazer a prospecção e pesquisa e fazer precisamente esse estudo do minério que existe? O que está a dizer é que esse estudo do minério que existe vai ser feito pela DGEG e não pelas empresas no concurso? Abre um concurso para as empresas fazer o estudo, mas é um estudo de identificação do potencial. Pronto, exato. E o que é que está a atrasar o concurso? Porque é que ele não sai? Eu não sei se ele está atrasado. Há um plano e ele está a decorrer nos seus trâmites normais. Em relação ao hidrogênio, recentemente o presidente executivo da REN disse que o país tem de ser mais claro na sua política energética e prioridades de investimento. Em particular, relativamente ao hidrogênio verde e em função desta crítica, o que é que vai acontecer? Nós temos uma política muito clara sobre o hidrogênio. Aliás, ela está no plano, no PNEC, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento. E a nossa política é de incentivar a produção de hidrogênio verde, muito na perspectiva de ser um motivo de atração de investimento, especialmente investimento industrial. O hidrogênio é essencial para a indústria, para os processos industriais que precisam de hidrogênio, e tem que ser hidrogênio verde, porque o hidrogênio que resulta da separação do gás natural tem emissões de CO2 e, portanto, o tal hidrogênio cinzento. E nós temos uma grande capacidade de produção de hidrogênio verde, que outros países do centro da Europa não têm, como nós, e portanto, somos muito competitivos para atrair indústrias que há uns anos atrás estariam naturalmente noutros países da Europa e que agora há um fator de competitividade muito positiva em Portugal para atrair essa indústria. E isso vai acontecer? Tem essa perspectiva? Estamos a fazer tudo para que isso aconteça, para que o hidrogênio verde e as energias renováveis acessíveis e limpas sejam o nosso maior fator de atração de investimento. E o facto é que temos muitos pedidos de empresas para se estabelecerem em Portugal. Para a produção de combustíveis para a aviação, tudo o que precisa de hidrogênio de indústria, temos imensos pedidos para vir para Portugal e se estabelecerem em Portugal. Depois, há também a ideia de exportar hidrogênio para o centro da Europa. Aí nós somos parte de uma grande parceria com a Espanha, com a França, para transportar hidrogênio para a Alemanha. O governo assinou uma carta de conforto para a REN continuar e submeter a primeira fase desse projeto à Comissão Europeia no princípio do outono.
Mas esse é um projeto que vai demorar um pouco mais, porque transportar o hidrogênio é ainda complexo do ponto de vista tecnológico e ainda caro, e que vai ter o seu tempo, o seu calendário, e é um projeto a mais médio e longo prazo. Mas a curto prazo, a nossa política é atrair indústria que utilize o hidrogênio que vamos produzir, e nós autorizamos, por exemplo, um grande reforço da REN, da rede elétrica da zona de Sines e outros locais através de Portugal, mas essencialmente na zona de Sines, exatamente para a produção e para a instalação destes grandes projetos de produção de hidrogênio e da indústria que utiliza o hidrogênio. Certo. Portanto, não há dúvidas em relação à nossa política. Muito bem. Mudando agora para a questão dos resíduos, Portugal produz anualmente 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos, e a Sra. Ministra já própria tem reconhecido que é demasiado. Portanto, temos uma meta a cumprir relativamente a 2035, e em 2035 devíamos ter 10%. Estamos com 59 ou 60, não é? Portanto, como é que vamos chegar a esta meta, Sra. Ministra? Em 22 tínhamos 57 e em 23 59, portanto estamos a divergir. Sim. Como é que vamos conseguir? A deposição é aterro. Exato. E devíamos chegar a 2035 só com 10%. Há várias ações, há um grande desígnio nacional que implica cada um de nós, e o primeiro deles é produzirmos menos resíduos. E, portanto, vamos fazer uma grande campanha, vamos ver o que é que conseguimos obter dessa campanha, uma campanha nos órgãos de comunicação social, nas escolas, em todo o país, nos meios de comunicação também locais e regionais, de modo a reduzir o número de resíduos. Protocolos com os setores, por exemplo, da restauração, do retalho, para haver uma série de comportamentos que levem a uma produção menor dos resíduos. Já referiu que essa será uma campanha grande e uma campanha cara, falou até em cerca de 20 milhões de euros. 20 milhões financiado pelo PO Sustentável. Não seria melhor usar esses 20 milhões de euros, por exemplo, para aqueles sistemas de premiar quem recicla, ou implementar os sistemas de facto de se pagar pelo que se põe no lixo? Não seria mais eficaz? Nós temos em paralelo outras medidas. Depois temos um projeto grande do PRR para o reembolso das embalagens. Foi logo a primeira ação que eu tive no governo, foi acelerar esse projeto que estava atrasado e agora está a decorrer, e vamos ter máquinas automáticas de reembolso. Só em 2026? Sim, porque estão a ser produzidas, o projeto... As máquinas estão a ser construídas? Sim. E depois vão ser postas... A cobrir todo o país. E temos alguma esperança que isso também reduza a quantidade de resíduos. Mas portanto, o Secretário de Estado do Ambiente já falou mesmo na questão de avançar com um modelo de incentivo aos cidadãos em que cada um paga o que produz e recebe em função da reciclagem. Disse que isto ia acontecer. Sim, mas portanto, uma parte é a campanha para reduzir e tentar mudar aqui um pouco a nossa atitude e a mentalidade. Depois estamos também com um grupo de trabalho para os aterros, não é? Para a partilha dos aterros, fazer um levantamento do que é que os aterros estão a ficar cheios, não é? Ver o que é que está disponível, a partilha de instalações, ver os que podem aumentar de capacidade para ter alguma margem de... Os municípios gostam dessa ideia de partilhar infraestruturas, partilhar aterros? Mas não temos grandes alternativas, porque não queremos construir novos, não é? Portanto, é partilhar, é aumentar a capacidade daqueles que se podem aumentar. É muito difícil ou impossível construir um novo aterro, arranjar um local em que a população aceite ter um novo aterro, é muito, muito difícil neste momento. Depois temos aqui todas as fileiras dos resíduos industriais.
em que estamos a trabalhar. Há uma nova diretiva em vigor sobre o têxtil, que é um grande problema, há uma grande quantidade de resíduos. Mas isso fica a cargo dos municípios, não é? Essa recolha dos sim, têxteis. mas depois há todo o processo do que fazer aos resíduos. Depois temos um programa para a economia circular, que vai agora, a resolução do Conselho de Ministros está pronto, e vamos incentivar, isso também faz parte da campanha, mas vamos incentivar toda uma economia circular, uma economia de reutilização em vários setores, e a economia circular é muito interessante do ponto de vista até de criação de emprego local. O consertar é um pouco o que já houve no passado, não é? O reinventar sim. E não deitar fora. Portanto, mas é incentivar ou é dar indicações específicas do que é que deve acontecer? Em certas áreas é incentivar, outras é dar indicações específicas. Quer dar um exemplo? Vamos ver, portanto, em relação... vamos ter uma campanha para a área do vestuário, vamos chamar slow fashion, de reconversão, de tentar evitar o deitar fora. E, portanto, dependendo da área, vamos ter medidas para evitar a quantidade de resíduos que temos. Depois há sempre... Se os biorresíduos, por exemplo, que já deviam estar há um ano, e os municípios ainda estão com dificuldades, ainda nem sequer têm os seus planos definidos, como é que de repente já entra aqui uma nova responsabilidade nos têxteis? Ou seja, é uma diretiva europeia que começa... Mas acabam por ter responsabilidades em cima de responsabilidades que os municípios não conseguem cumprir. Nós estamos a ajudar os municípios, ainda agora assinámos protocolo com o Fundamental e os municípios financeiramente e em tudo o que podemos. É uma responsabilidade grande, mas é também uma responsabilidade grande dos produtores, porque nunca podemos esquecer que os produtores têm uma responsabilidade também muito grande nas questões dos resíduos e uma responsabilidade de cada um individualmente, de produzir o mínimo de resíduos possíveis, de os separar, e é essa mentalidade que nós queremos também criar, essa cultura de produzir menos resíduos e de os separar e de termos essa consciência, porque é um dos problemas ambientais mais agudos que temos em Portugal, é esta quantidade enorme de resíduos. Depois temos aqueles em que não temos soluções. A última quantidade, o resto, e aí vamos usar a utilização para produzir de energia, por exemplo, em cimenteiras, ou produzir projetos inovadores que produzem hidrogênio a partir dos resíduos, produção de eletricidade a partir dos resíduos. Queimar para gerar eletricidade. Para gerar eletricidade, mas queimar de uma forma ambientalmente segura, ou para produzir hidrogênio. Portanto, estamos também a ver o que é que se passa nos outros países como a Dinamarca, que já têm os seus problemas mais resolvidos e bem resolvidos, para resolvermos o problema, que é um problema muito... É um problema grave em Portugal, a quantidade de resíduos. E em relação àquela questão que o Secretário de Estado do Ambiente avançou, de um modelo de incentivo aos cidadãos, avança essa situação? Sim, faz parte do nosso plano. Nós vamos apresentar em 25 um plano, está delegado no Sr. Secretário de Estado toda esta zona dos resíduos, vamos apresentar um plano exatamente com estas medidas todas que lhe estive a falar e com as medidas que o Sr. Secretário de Estado tem apresentado, um plano global, que não pode ser só uma medida nem duas, são muitas medidas para todas juntas tentarmos resolver e minimizar este problema que temos. Falou dos produtores, da grande indústria, os embaladores, sim, quem produz as embalagens, esses também estão a falhar. E em que é que eles estão a falhar? Não estão a pagar o devido pelo que produzem? Nós, portanto, o valor da contrapartida, que agora esteve muito nas notícias, nós não era atualizado desde 2016 e era essencialmente os municípios que estavam a contribuir e a pagar essas despesas, e portanto houve agora uma atualização que sei que os industriais não ficaram muito contentes, mas e acusam os municípios de estar a apresentar contas que não são se calhar muito reais ou...
Nós vamos promover agora, através da ERSAR, também um estudo de verificação das contas, mas acho que ali, por outro lado, os produtores, a indústria também nos estão a apresentar uns valores que os municípios contestam. Nós temos o nosso próprio estudo. E o que aconteceu é que atualizámos, que eles não eram atualizados desde 2016 e, portanto, os municípios estavam a ser sobrecarregados por essas despesas. Mas o aumento avança, independentemente do estudo. Sim. Agora, daqui a um ano, isso foi dito, estas coisas são dinâmicas, haverá novamente um acerto, a responsabilidade vai passar para a ERSAR, e esta já se está a preparar exatamente através do novo estudo e da verificação para ver como é que será daqui a um ano. Em relação aos resíduos perigosos, foi aprovado o fim da exclusividade dos 2 centros integrados de recuperação. Poderá existir necessidade de exportar resíduos ou não? Nós temos o problema relativamente bem resolvido, à parte da falta de concorrência, e, portanto, o que nós pensamos é que temos que manter o mesmo rigor e a mesma qualidade dos centros que estavam a funcionar até agora, mas abrir à concorrência, porque é sempre um princípio nosso e da União Europeia, abrir à concorrência, mas mantendo sempre a exigência que tínhamos com os centros que funcionavam agora. Portanto, isto não significa que é diminuir os requisitos, não, é manter, porque estamos a lidar, na verdade, com resíduos perigosos. Portanto, continuar com os resíduos, mas se nos aparecer outras instituições que o possam fazer com o mesmo nível de segurança, ele está aberto à concorrência. Isso acha que vai acontecer? Não sei, porque as exigências são muitas, não é? E vamos ver, mas a intenção é exatamente essa, ter uma abertura à concorrência como nós defendemos. Aproximamos aceleradamente do final, mas ainda há aqui uma ou duas questões relativamente à água que lhe queríamos colocar e, nomeadamente, saber quando é que vamos conhecer a nova estratégia nacional para a água. Eu penso que está a falar do resultado do grupo de trabalho da água que une. Não é exatamente a Estratégia Nacional para a Água, que depois daí é que vai haver um novo Plano Nacional para a Água. O trabalho técnico está pronto. Tivemos uma primeira apresentação do grupo de trabalho a mim e ao Sr. Ministro da Agricultura. Vamos ter uma segunda apresentação já um pouco mais detalhada, penso que dia 6 de janeiro, e aí fica pronto para nós apresentarmos ao Sr. Primeiro-Ministro, e será o Sr. Primeiro-Ministro a apresentar os resultados desse estudo. Está foi sua iniciativa? Sim, foi muito interessante. Ainda foi só com pouco detalhe, mas a forma até como foi apresentada, um mapa interativo e o que se passa com o sistema de informação geográfica, com as várias camadas, é muito interessante, porque tem medidas de governação, tem medidas ambientais, tem medidas de conservação da água, tem medidas de novas fontes de água. Está um trabalho muito bem feito e que vai ser muito interessante. E vão ao encontro daquilo que é a linha de pensamento do Governo? Sim, nós tínhamos definido um conjunto de prioridades. Primeiro é poupar a água, segundo, reutilizar, terceiro, utilizar as infraestruturas existentes e optimizá-las, e só em último lugar construir novas instalações e novas fontes de água. E foi exatamente essas prioridades que o grupo fez, e considerou também, portanto, as fontes da água e a governação e as questões ambientais, mas também o uso da água, tanto do ponto de vista da agricultura, como do turismo, como da indústria, e o uso humano, que é a principal. A parte financeira também foi estudada, ou seja, quanto é que vão está custar tudo contabilizado até 2040. E estamos a falar de que... Deram-nos parcialmente, ainda não nos deram o total, portanto, muito em breve iremos ter o valor total, e depois o Sr. Primeiro-Ministro irá anunciar. Portanto, é uma coisa a longo prazo. Há depois
medidas a curto, médio e longo prazo, mas está muito bem feito. Uma das questões que se levanta nos últimos tempos, enfim, por via da contestação, é a questão do abastecimento da água do Alqueva ao Algarve, nomeadamente os agricultores estão um bocadinho receosos relativamente à garantia dos caudais ecológicos do Guadiana. E os agricultores do Baixo Alentejo já se manifestaram contra esta decisão de fazer estas ligações. A Sra. Ministra pode garantir aos agricultores que não vai faltar água para o regadio no Alentejo? É assim, nós fizemos um acordo que eu considero muito bom para o nosso país, um acordo com Espanha. O acordo, podemos utilizar mais 60 hectómetros cúbicos de água do Guadiana. 30 hectómetros cúbicos para a tomada de água do Pomarão, que é para fornecer ao Algarve, e 30 hectómetros cúbicos que ficam para a Edia, portanto, para o Alqueva. Portanto, em partes iguais. E isso é justo? Isso é justo. Mas isto, podemos tirar 60 hectómetros cúbicos desde que estejam garantidos os caudais ecológicos do Guadiana. Se não estiverem, o rio está primeiro. Não é? E, portanto, eu não posso garantir que será sempre possível tanto dar ao Alqueva como ficar ir para o Algarve. Porque a nossa primeira prioridade é o rio ter caudal. Mas desde que o rio tenha caudal, nós temos autorização no acordo com Espanha de ter 30 hectómetros para o Algarve e 30 hectómetros para o Alqueva. Portanto, isso é justo. Eu sei que é sempre difícil de uma região água para outra região, mas o Alqueva está a cerca de 80% de capacidade, portanto, com bastante água. O Algarve não. O Algarve tem tido uma escassez muito grande de água e temos algumas barragens que estão a 15% e menos, a média é 35%. Portanto, a água também é uma questão de solidariedade. Eu sou do Baixo Alentejo, as pessoas que estão a protestar, muitas delas foram meus colegas de escola, mas acho que é justo que haja esta solidariedade com uma região que está muito carente de água. Os dados que tem neste momento apontam para que não haja falta de água no Algarve no próximo ano, ou isso pode acontecer? Nós à data de hoje temos mais 40 hectómetros cúbicos que o ano passado. O ano passado foi um ano muito seco. Este ano tem chovido mais. E, portanto, nós temos cerca de 140 hectómetros cúbicos. O consumo urbano, portanto, para as pessoas, para o turismo, não contando com a agricultura, de um ano no Algarve são cerca de 70. Portanto, nós temos 70 hectómetros cúbicos. Nós temos para 2 anos para o consumo urbano. Portanto, o nosso indicador é ter, pelo menos, sempre de reserva um ano inteiro de consumo urbano para o Algarve. Neste momento temos 2, com certeza que vai chover, mas mesmo se não chovesse, tínhamos 2 anos de garantia de água. E a agricultura? A agricultura temos que ir gerindo e vai chover e temos 30... neste momento a agricultura poupa em relação ao ano passado cerca de 30 e tal %, portanto tem feito um esforço grande. Portanto, à medida que nós fazemos a avaliação de 2 em 2 meses, a última que fizemos, verificámos que não precisávamos fazer mais restrições. Estamos a pedir 10% de redução para os municípios, para as pessoas, 13% no turismo e 13% na agricultura. A agricultura tem feito um grande esforço, muito maior que os 13%. Portanto, poderá manter-se assim? Sim, eu penso que pode manter-se assim. Nós temos que ter muito cuidado até 26, porque as obras ficam só prontas em junho,
agosto de 26. Junho, julho, agosto de 26. Aí temos 30 hectómetros do Pomarão e temos 24 da desalinizadora. Vão ficar prontos na mesma altura, são 2 projetos PRR. E, portanto, vão-nos dar aqui um impulso. Outros projetos do PRR muito importantes são reparar as perdas de água, que representam 30% do consumo urbano. Em princípio, estavam a demorar a começar, mas agora estão em velocidade acelerada e até, se conseguirmos, podemos ter aqui um reforço nesta reprogramação do PRR para os municípios do Algarve ainda fazerem mais umas obras de diminuir as perdas de água, porque isso representa muito e podemos ter um ganho, não é? Podemos ter quase outra desalinizadora só reparando as perdas. Sra. Ministra, chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Beja. A minha terra. Engenharia mecânica. É um sonho de sempre. Greta Thunberg. É uma sonhadora. Greenpeace. Necessário para chamar a atenção de algumas questões. Lobo ibérico. É algo que os portugueses e os espanhóis gostam muito e que nós estamos a fazer tudo para preservar e que temos conseguido preservar e vamos continuar. Donald Trump. Estranho. Inteligência artificial. A inteligência artificial é um mito, é um conjunto de tecnologias já muito conhecidas. Eu já me formei há muitos anos e já aprendi inteligência artificial, só que não tinha não estava nas primeiras páginas do jornal, não é? Um conjunto de tecnologias e não tem nada de artificial. Ética. Muito importante em todos os setores, nomeadamente na definição de políticas públicas. A evidência científica com a ética são os dois princípios que me guiam para definir as políticas que aplico no dia a dia. Família. A nossa segurança. Saudade. É difícil, saudade. É o que nos faz a diferença em relação às outras espécies, é a saudade, eu acho. Natal. Os amigos. Portugal. O meu país. Sra. Ministra do Ambiente e da Energia, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a Maria da Graça Carvalho no site da RTP. Nós regressamos depois do Natal, por isso desejo-lhe umas boas festas e cá nos vemos depois no próximo ano, em 2025.